Há por aí muita informação contraditória, muitos mitos, crenças e expectativas sobre o que é a confiança e de que forma podemos construí-la. E isso pode fazer-nos sentir presos, inadequados, estressados e até confusos. Para clarificar este tema tão importante, vamos esclarecer em primeiro lugar aquilo que a confiança não é, para passar depois para uma definição clara do que ela é, de uma perspectiva psicológica. Confiança não é o mesmo que narcisismo. Não envolve o interesse ou admiração extremas em si mesmo. É igualmente uma admiração extrema em si mesmo. É igualmente diferente do que se chama de aparente competência, que se vê em pessoas à prática capazes de lidar com o mundo exterior, mas estão em sofrimento interior. A confiança verdadeira não implica um fazer de conta. Não pode ser construída em cima de qualquer coisa que não é real. De um finge até ser verdade. Uma abordagem que sugere que só fazendo de conta conseguimos desenvolver confiança em nós mesmos. Este caminho contribui para uma vida pouco autêntica, para a vergonha e o autojulgamento, porque assume que há um problema em não nos sentirmos sempre confiantes, em não sabermos coisas que achamos em acharmos alguns temas difíceis e, sobretudo, há um grande problema em cometermos erros, quando de facto o oposto disso é que é real e verdadeiro. A confiança genuína é despretensiosa e autêntica. Demora o seu tempo a desenvolver-se e envolve 3 aspectos importantes, aos quais, uma vez todos presentes em cada um de nós, nos permite dizer que temos confiança. Uma sensação de confiança nas nossas capacidades, coragem e competência. Uma atitude de permanente fé naquilo que somos e podemos atingir, a esperança de que temos capacidade e possibilidade de atingir qualquer coisa a que nos proponhamos. Sempre que um espírito de abertura a novas experiências e uma conversa interior, o que nos dizemos sobre nós e os outros, construtiva. A vontade perene de fazer algo pouco familiar e desafiante que não sabemos o desfecho. A confiança está, muitas vezes, dependente do contexto. Podemos ser confiantes numas áreas e noutras menos, mais confiantes com certas pessoas e menos com outras, mais confiante a trabalhar, menos confiante a socializar. Pode ainda oscilar de acordo com outros fatores, como agentes externos de stress e o modo como vivemos internamente experiências passadas, ou seja, o modo como o corpo assimila as emoções de que foi vivido. Ninguém nasce confiante. Portanto, desenvolver a confiança, porque ninguém nasce confiante. A confiança é a capacidade que se desenvolve através de uma aprendizagem social, ou seja, com as nossas experiências com os outros. Além disso, aprendemos muito sobre a confiança pela observação dos outros à nossa volta. Na infância, observamos o modo como os nossos pais ou cuidadores agem em função dos acontecimentos da vida, por exemplo, o modo como gerem o stress e a ansiedade, ou à tua volta, ou na tua vontade, de experimentar coisas novas. Desenvolvemos crenças sobre o que é seguro ou inseguro, sobre quem somos, o medo, como o mundo se move, como os outros funcionam e o que podemos e não podemos fazer a esse respeito. Em criança, a nossa interação com os outros molda o nosso emergente sentido
ou do que somos e a nossa confiança, obviamente. Se não somos motivados a experimentar coisas novas ou se não somos ensinados a lidar com as consequências dessas experiências, o resultado final, os pensamentos, emoções e sensações, neste caso, naturalmente vamos preferir mantermos-nos seguros na zona de conforto. Se tentarmos coisas novas e percepcionarmos essa experiência como positiva, vamos querer repetir e até tentar outras coisas. Este é um processo de aprendizagem chamado reforço positivo. Mas, se ao contrário, como consequência de experiência, não é, de algo novo, vou dizer assim, vivermos desafios emocionais com os quais sentimos que não temos ferramentas para lidar, é muito provável que não tenhamos vontade de passar pelo mesmo e isso limite a nossa capacidade de construir a confiança. Os nossos traços de personalidade. A nossa personalidade influencia naturalmente o modo como desenvolvemos a confiança, porque isso depende em larga escala do modo como percepcionamos o que nos rodeia e a forma como nos comportamos perante isso. Todos os traços de personalidade têm um lugar. Por exemplo, alguém muito tímido, tradicionalmente, não gosta de mudanças, não tem grande receptividade a novas experiências e tem uma tendência a preocupar-se. Logo, é muito provável que estas características impactem negativamente na sua capacidade de construir confiança, caso nenhuma aprendizagem social ocorrer na sua vida. A nossa personalidade não determina categoricamente a possibilidade de aprendermos a ser mais confiantes. Isto porque o modo como respondemos às nossas emoções, como percepcionamos o que nos acontece, como nos avaliamos e ao mundo que nos rodeia, pode mudar. Com orientação prática, apoio emocional, tempo e, claro, a prática, podemos aprender a ajustar capacidades que influenciam positivamente a nossa personalidade e facilitam a construção da confiança. Todos podemos desenvolvê-la, mesmo que as nossas características tornem essa tarefa inicialmente mais difícil. É um caminho que pode ser trilhado no início da vida ou mais tarde, que sejamos introvertidos, extrovertidos ou ambivertidos. Ou seja, é possível e tu és capaz. Vontade de tentar algo pouco familiar, a ação da confiança, ou seja, fazermos realmente alguma coisa pouco familiar e desafiante, não é? Escolhe colocar-te numa situação em que possas aprender, ser ensinada uma capacidade ou capacidades de que precises, seja face a face com orientações de um professor ou por observações, estudos orientados. Tenta ter uma noção clara da razão por que o fazes, conhece a tua intenção. Continua a tentar. Aprende mais, comete erros. Pratica e aplica as tuas novas capacidades. Reflete no que acontece quando tentas, no resultado das tuas tentativas e vai afinando e alterando o que for necessário. Pratica um pouco mais o que for necessário até conseguires manejar as tuas novas capacidades de forma efetiva. Ao longo deste processo é importante que te vás lembrando de que não há problema em não ter certas capacidades, experiências e conhecimentos nesta fase. Com o tempo, boa aprendizagem, paciência e encorajamento, dominará o que for preciso. Não esperes saber tudo à partida. Aliás, até ajuda a sentir o oposto, mesmo que isso o faça sentir ansioso e desconfortável. Faz parte. É totalmente normal. Se não tens experiência alguma ou pouca a fazer uma determinada coisa,
não vais sentir-te confiante do início. O essencial é estar disposta a tentar. E já sabes como isto aqui funciona. Para entrares em contacto comigo, podes escolher um destes modos aqui mencionados em cima e com certeza agradeço imenso a tua presença. Beijinho.